Um produtor chamado Samuel e uma estagiária chamada Cassiele estão conversando no campo e discutindo sobre o que tem para fazer no dia. Até que surge uma pergunta de Cassiele. Samuel, estava pensando, ouço bastante falar sobre essa tal de mineralização no solo, mas nunca entendi direito como isso começou. Como surgiram essas ideias? Cassiele, a história por trás disso é fascinante. Vou te contar. A história dos minerais começa há bilhões de anos atrás, antes mesmo do nosso planeta existir. Em um universo vasto e misterioso, os elementos começaram a se agrupar e a formar estruturas complexas, contribuindo para a origem dos primeiros minerais. Há registro que, no início de tudo, a Terra passou por períodos turbulentos e por constantes transformações. Entre a fase do calor extremo e a fase do resfriamento do planeta, começou a formação dos primeiros minerais. Esses minerais surgiram da combinação dos elementos químicos simples que se cristalizaram, formando substâncias sólidas espalhadas em diferentes partes do mundo. Com o passar do tempo, os processos geológicos como a erosão, sedimentação, metamorfismo e atividade vulcânica transformaram esses minerais primordiais. Eles foram redistribuídos, alterados e enriquecidos em diferentes camadas do planeta, incluindo o solo. É nesse ambiente que os minerais disponíveis desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da vida. Cassiele, animada com o assunto, questionou a Samuel sobre a importância dos minerais no sistema solo-planta para os animais ruminantes. E Samuel prontamente respondeu. Um ciclo invisível e essencial para a vida se desenrola silenciosamente sob nossos pés. Esse ciclo começa no solo, as plantas e animais, de uma forma que sustenta a saúde de todos os seres vivos. No centro desse processo estão os minerais. Tudo começa no solo. O solo é um verdadeiro reservatório de minerais. Elementos como cálcio, fósforo, magnésio, potássio, sódio e enxofre são conhecidos como macronutrientes essenciais, ou seja, são minerais exigidos em grandes quantidades para o crescimento das plantas. Mas a importância desses minerais vai muito além da vegetação. Eles formam a base da alimentação de muitos animais, especialmente ruminantes. No solo, os minerais se misturam com a água, criando uma solução nutritiva que as raízes das plantas absorvem. A partir daí, as plantas transformam esses nutrientes em compostos que são incorporados às folhas, talos e até aos frutos. Os ruminantes dependem de uma dieta rica em fibras e minerais provenientes da forragem para a sua saúde e produtividade. E quando eles consomem as forragens, recebem os minerais essenciais para seu organismo. No entanto, para que esses minerais cheguem às forragens, o solo precisa ser saudável, rico e equilibrado desses minerais. Minerais como o fósforo são cruciais para o crescimento das plantas e para o desenvolvimento ósseo e energético dos ruminantes, visto que o fósforo está ligado à molécula de ATP, sendo aí conhecido como fosfato, e também a molécula de DNA e RNA, fazendo parte da parte estrutural da molécula. Já o cálcio e o magnésio, por sua vez, são essenciais para a saúde dos ossos, dentes e para o funcionamento muscular e nervoso dos animais. O potássio é importante para a transmissão de impulsos nervosos e para o equilíbrio da água no corpo. E quando esses minerais estão em falta no solo ou na alimentação das plantas, os ruminantes podem sofrer deficiências nutricionais graves que afetam sua saúde, crescimento e produção. É por isso que, em muitas áreas agrícolas, a fertilização do solo com minerais essenciais é uma prática fundamental para garantir que as plantas fornecem tudo o que os animais precisam. A correção mineral do solo é uma das maneiras de garantir que os nutrientes essenciais cheguem às plantas. Isso inclui o uso de fertilizantes minerais que repõem os minerais que o solo pode perder com o tempo, além do uso de fertilizantes. Às vezes, os ruminantes podem contribuir no papel desse ciclo. Os minerais não absorvidos ou provenientes da ação dos micro-organismos no rumo acabam sendo eliminados pelas fezes e alguns outros nutrientes. Também retornam ao solo por meio de fibras vegetais parcialmente digeridas.
Após a excreção, as fezes começam a ser decompostas por micro-organismos, fungos e insetos no solo. Durante esse processo, os minerais contidos nas fezes são liberados e tornam-se disponíveis novamente para as plantas. Os minerais liberados pelas fezes são absorvidos pelas raízes das plantas, auxiliando no seu crescimento e servir de alimento para os ruminantes, fechando o ciclo dos minerais. Quando o solo é bem tratado, pastos crescem mais fortes e os ruminantes se alimentam de uma dieta equilibrada, garantindo que cresçam saudáveis e produzindo leite e carne de qualidade. Após a explicação de Samuel, Cassiele percebeu que nunca havia pensado no solo dessa maneira. Ela concluiu que para verificar se o solo está em equilíbrio e assim manter o equilíbrio da forragem e dos ruminantes, é fundamental realizar uma análise do solo. Logo em seguida, lembrou-se de um vídeo que havia assistido durante uma aula de solos e decidiu mostrar a Samuel como deve ser feita a análise de um solo. A análise de solo é um procedimento essencial para agricultores e agrônomos que desejam entender as condições do solo e otimizar o cultivo das suas plantas. Começando pelo processo de coleta de amostras, é crucial garantir que essas amostras representem adequadamente a área total do cultivo. Geralmente, essa coleta é feita seguindo um método de zigue-zague, abrangendo diferentes pontos do terreno. Com um instrumento específico, como uma pá ou trado, faça a remoção da camada superficial, geralmente de 0 a 20 centímetros, e coleta-se a porção de solo mais abaixo. Após a coleta, as amostras são secas à sombra e trituradas para homogeneizar o material. Elas são então embaladas e enviadas para um laboratório especializado em análises agronômicas. No laboratório, as amostras de solo passam por uma série de testes que avaliam diversos parâmetros, como o pH, a textura do solo, o teor de matéria orgânica, os macro e micronutrientes, e a capacidade de troca catiônica. Com os resultados em mãos, os especialistas interpretam os dados e oferecem recomendações específicas para a correção do solo. Pode ser necessário, por exemplo, a aplicação de calcário para corrigir a acidez ou a complementação com fertilizantes para suprir deficiências nutricionais identificadas. Através desses dados, agricultores podem tomar decisões mais fundamentadas, aumentando a eficiência do uso de insumos, melhorando a produtividade e garantindo uma produção sustentável. Em resumo, a análise de solo é uma ferramenta poderosa que auxilia no manejo do solo, garantindo não apenas a saúde imediata das plantas, mas também a conservação a longo prazo do ambiente agrícola. Após mostrar o vídeo, Cassiele resgatou a fala de Samuel quando ele falou sobre a reposição de fertilizantes minerais no solo e comentou: Samuel, os fertilizantes minerais são produtos obtidos de fontes naturais, como rochas, ou produzidos sinteticamente para fornecer nutrientes essenciais às plantas e corrigir deficiências no solo. Eles podem ser classificados em 3 grupos principais, com base nos minerais fornecidos. Eles são os fertilizantes minerais nitrogenados, que fornecem nitrogênio, fertilizantes minerais fosfatados, que fornecem fósforo, fertilizantes minerais potássicos, que fornecem potássio, e eles são conhecidos popularmente como NPK. E o seu uso e a quantidade vai depender do resultado da análise do solo, da finalidade de plantação e do tamanho da área. O ciclo mineral no sistema solo, planta, animais é um exemplo perfeito de como tudo na natureza está interligado. Os minerais presentes no solo são absorvidos pelas plantas, que por sua vez servem de alimento para os animais, e esses animais irão devolver esses nutrientes ao solo através das fezes e da decomposição orgânica. A análise do solo é uma ferramenta fundamental para garantir a dinâmica equilibrada de um solo saudável, garantindo não apenas a produção sustentável, mas também a harmonia do ciclo natural. Em nome do grupo, agradecemos por ter assistido até aqui e até a próxima.